O Nesp 2024, questão número 82, acompanha comigo, diz assim, ó. Alguns peixes, como tubarões, orientam-se sentindo o campo magnético da Terra. Como cada local da Terra tem uma assinatura magnética diferente, supõe-se que esses peixes possam guardar no cérebro algum tipo de mapa magnético que os informa sobre onde estão. Para verificar essa suposição, foi realizado um experimento colocando tubarões em tanque cercado por um cubo envolto em fios de cobre pelos quais faz passar corrente elétrica. Essa corrente modificou o campo magnético da região, desorientando os tubarões. Suponha que a figura fora de escala represente uma das faces do cubo que cercou o tanque em que esse experimento foi realizado, envolvido por um fio de cobre com o formato de um solenoide percorrido por uma corrente elétrica contínua aí, no sentido indicado. Considere que um tubarão esteja nadando ao longo do eixo longitudinal do solenoide, sujeito simultaneamente ao campo magnético criado pela Terra na região BT, indicado na figura, e o campo magnético criado pela corrente do solenoide. Considerando que BT esteja contido no plano da figura e que bolinha representa o vetor saindo do plano da figura e que xzinho representa o vetor entrando no plano da figura. A representação do campo magnético sentido pelo tubarão. Campo magnético sentido do tubarão, que vai ser o campo magnético resultante, devido aos efeitos simultâneos do campo magnético da Terra e da corrente circular solenoide. Então a gente tem que achar a direção e o sentido do vetor campo magnético resultante, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, o solenoide, né? Aqui está o eixo do solenoide, o campo magnético da Terra, né, na figura está apontando para cima, né? E aí como é que vai ser o campo magnético do solenoide? Campo magnético a gente consegue achar pela regra da mão direita, número 1, tá? Vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, a situação que a gente tem no exercício é essa daqui, ó, tá? Então, a corrente está entrando aqui, e aí, como você não tem a linha completada aqui, quer dizer que o fio está passando por trás. Aí ele vem aqui por frente, passa por trás, pela frente, por trás, pela frente, por trás e pela frente, tá? Então, esse fio aqui, ó, né, está na parte de cima desse cubo, tá? Bom, usar a regra da mão direita. E aí o que acontece? O dedão vai apontar para a corrente, os dedos vão apontar para o ponto que eu quero lá no meio do solenoide, né? E o tapa vai me dar o sentido da corrente, tá? Então, vou ficar aqui de pé, ó. O dedão vai apontar para a corrente. A corrente está assim, ó, né? Primeiro mão direita, tá? Tá assim. Os dedos vão apontar para o ponto que eu quero, que é lá dentro do solenoide, e lá dentro do solenoide eu dou o tapa, tá? Então, o vetor B vai estar apontando para lá, tá? Ou então, você pode ter aprendido como sendo a regra do saca-rolha, né? Então, o dedão aponta para a corrente, aqui, ó. O dedão aponta para a corrente e os dedos vão nos dar o sentido do campo, tá? Então, a gente conclui que o campo magnético no interior do solenoide é assim, ó. Esse é o B do solenoide. Beleza? Então vamos voltar ali para o nosso arquivo ou nossa resolução digital, né? Então olha só, a gente viu que pela regra da mão direita, né, o vetor B aqui no interior do solenoide, ele é horizontal, está apontando para a direita. Esse é o B do solenoide, tá? A gente sabe que o vetor campo magnético da Terra, ele deu aqui. Eu vou transladar ele para cá, né? Por que eu vou transladar ele para cá? Porque eu quero fazer a soma vetorial dos dois, tá? E aí eu vou unir o início dos dois usando o método do paralelogramo, tá? Então agora a gente vai fazer a soma desses dois vetores, traças paralelas. Então temos uma paralela ao vetor do campo magnético do solenoide. E aqui é um paralelo ao campo magnético da Terra. Então, o campo magnético resultante vai nos dar esse aqui, ó, tá? Então, este aqui, beleza? Olha lá, de novo, o campo da Terra tá aqui. O campo do solenoide está assim. Campo do solenoide. E, portanto,
O campo magnético resultante é o campo sentido pelo tubarão. É esse aqui, ó. Esse é o campo magnético resultante. É esse que a gente procura, tá? E o campo resultante vai dar a melhor setinha aqui, nos dá a alternativa B e, portanto, matamos o exercício.